Então, essa aula 7 é a nossa primeira aula de perspectiva a partir das vistas, tá? Nós vamos começar, vou fazer esse exemplo, tá bom? Qual que é a ideia aqui? É o contrário do que a gente viu na primeira parte do curso, né? Lá nós tínhamos um desenho de um sólido e vocês desenhavam as vistas que eram solicitadas. Aqui nós temos o desenho das vistas, então eu tenho um sólido formado por essas vistas e eu quero saber qual é o sólido que leva a essas três vistas, tá certo? Se vocês observarem, vai falar no enunciado sempre em qual perspectiva deve ser desenhado. Nesse caso, especificamente aqui, nós vamos fazer em perspectiva cavaleira, tá? Então, o enunciado diz, desenhe em perspectiva cavaleira o sólido representado pelas três vistas da figura abaixo. Por isso nós fizemos aquela aula de perspectiva. Vocês aprenderam perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica. Então, em algum sólido vai ser perspectiva cavaleira, outros isométrica, e depende muito do sólido, tá certo? Novamente, aquela questão de desenho das arestas ocultas, se for solicitado, vocês desenham. Então, se no enunciado falar incluindo as arestas ocultas, ou desenha as arestas ocultas, vocês vão desenhar. Se não for falado nada no enunciado, você não precisa desenhar. Você pode até desenhar, tá? Não está errado. Mas, em geral, quando a gente não solicita, é porque as arestas ocultas, elas atrapalham a visualização do sólido mais do que ajudam. Então, a gente deixa sem as arestas ocultas, tá bom? Bom, então nós vamos começar agora a resolver efetivamente o problema, tá certo? Nós vamos basicamente fazer três passos. O primeiro passo é desenhar o sólido envolvente, que é um sólido que possui a largura total do objeto, a altura total do objeto e a profundidade total. Tá? Nesse caso, 3 de largura, 5,5 de altura e 3 de profundidade. Então eu vou desenhar um sólido em perspectiva cavaleira, que foi o que foi solicitado no exercício, e sem a redução da profundidade. Essa redução da profundidade é, vamos dizer assim, uma coisa que nós combinamos para eu não ficar com dois problemas na solução do exercício, tá? Esse é um sólido simples, até não teria maiores problemas em reduzir a profundidade, mas num sólido mais complexo, vocês podem ter uma certa dificuldade e às vezes reduz uma profundidade, não reduz outra, e isso acaba levando a erros na solução, tá? E a gente já havia combinado isso, né? Então vou fazer aqui um desenho. Nós temos as alturas, larguras e nós vamos construir uma visualização na face lateral esquerda do sólido, né? Então, face lateral esquerda. Vou marcar aqui então a largura total, né? 3. Tá? Altura 5,5. E profundidade 3 também. Ok, então esse é o passo 1, nós desenhamos o sólido envolvente. Agora eu vou desenhar em cada face do meu sólido as linhas que aparecem nas vistas. Então eu vou colar, vamos dizer assim, essa vista frontal aqui na face da frente. Essa vista lateral esquerda na face esquerda do sólido. E a mesma coisa para a vista de topo aqui na superfície superior do sólido. Tá? Então, aqui.
Então eu vou colar aqui primeiro a frontal. Tá? São linhas auxiliares. Eu nem precisaria apagar, mas eu vou apagar aqui. Só pra gente ficar com... Na verdade, essa linha aqui. Tá? Então a vista frontal tem um plano, dois planos, né? Esse plano e esse plano colocado. Agora, vamos colar a vista lateral, né? Eu já sei que essa altura aqui é igual a essa 4, então eu aproveito, vamos dizer assim, né? Já fiz a medida, então eu só transfiro aqui para essa região. A altura 4 é comum, né? Na frontal e na lateral. Tá aqui, né? Então colei a vista lateral, um plano, dois planos, um plano, outro plano, tá certo? E agora superior, então nós já temos aqui aqui, né? Como eu falei, não precisaria apagar, mas eu vou apagar essa pontinha aqui. Vocês não precisam apagar, tá? Só pra gente ficar com... Tá ok? Então as três vistas foram coladas, né? Superior, frontal e lateral. Então esse é o passo 2. E o passo 3, que eu diria que é o passo, vamos dizer assim, mais importante, são as interpretações que nós vamos fazer da posição dos planos, que é basicamente o que acaba resolvendo mesmo o exercício, tá? Esse passo 2, depois que vocês já estiverem acostumados a trabalhar com isso aqui, às vezes esse passo 2 você nem faz de colar as vistas. Você já vai para o passo 3, que é a interpretação dos planos, tá? E o que é essa interpretação dos planos? Basicamente, na interpretação dos planos, o que nós vamos fazer é verificar a posição desses planos, né? Se eles estão na face ou em qual posição internamente ao sólido. Então, na interpretação, eu vou começar, por exemplo, pela vista frontal, tá? Eu tenho dois planos na vista frontal, esse e esse, né? Uma sugestão é que vocês primeiro encontrem o plano que está mais na face, mais na frente do sólido, o plano que está mais na lateral esquerda do sólido e o plano que está mais no topo do sólido. É muito comum que esses sejam os maiores planos e naturalmente vão existir outros planos se conectando nesses, então é interessante, é um caminho, tá? Uma sugestão, mas não necessariamente, vocês podem começar por qualquer plano. Então no meu caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ver o seguinte, qual é desses dois planos que está mais na frente do sólido? Para concluir isso, eu vou olhar as outras vistas, tá? Se eu olhar, por exemplo, aqui a vista lateral, esse aqui é a face posterior do sólido, isso aqui é a frente do sólido. Então o plano que está mais à frente do sólido é um plano que vai da base do solo até a altura 4. Então, automaticamente eu já sei que não é este plano, né? O único plano que pode estar mais à frente do sólido é esse, que é o que vai da base até a altura 4, tá? E nem sempre eu consigo confirmar assim no primeiro momento. Isso aconteceu aqui porque esse sólido é muito simples, mas no sólido mais complexo a gente não consegue confirmar isso assim. Então eu olho as duas vistas. Aí se eu quiser fazer a mesma análise na vista frontal, então eu tenho aqui, ó, face posterior e frente do sólido. O plano que está mais à frente, ele tem largura total 3. Então eu sei que esse plano é o plano que está mais à frente do sólido. Eu posso inclusive passar a lapiseira 07 para ir fazendo a definição do meu sólido, tá? Bom, eu vou passar aqui, pessoal, vocês vão usar a lapiseira 07, tá? Então quem estiver usando 03, 07 vai passar 07. Quem estiver usando 05, 09 vai passar 09. No meu caso eu vou passar uma caneta só para deixar mais claro no vídeo. Às vezes eu tenho passado a lapiseira e no vídeo não fica tão evidente, tá? No papel tá perfeito, mas no vídeo não fica tão bom. Então eu vou passar uma caneta aqui só para melhorar a visualização, tá?
Então esse é o plano que está mais à frente do sólido. Agora eu vou fazer a mesma análise para a face lateral do sólido, tá? Eu quero saber desses dois planos, qual está mais no lado, na face esquerda do sólido. Aí a mesma coisa, eu vou fazer a mesma análise que eu fiz para a vista frontal, agora na vista lateral. Se eu for olhar a vista frontal, o plano que está mais à esquerda é esse lado aqui do sólido, né? Quando eu olho de frente, direita, né? Tá? Essa informação é esquerda, isso aqui. Então, o plano que está mais à esquerda do sólido, ele vai da base até a altura 4 também, né? Então, automaticamente, não pode ser esse plano, só pode ser esse. Aí eu confirmo na vista superior. A lateral esquerda do sólido, o plano que está mais à esquerda, ele ocupa toda a profundidade do sólido, ou seja, 3. Então também não pode ser esse, obrigatoriamente tem que ser esse. Então eu passo a lapiseira 07 aqui no plano que está mais à esquerda, que isso vai me ajudando a definir o sólido, tá? Lapiseira 07, só frisando que eu estou passando a caneta, mas vocês não vão, em hipótese alguma, usar a caneta, né? Eu só estou usando isso aqui para destacar no vídeo. Ok? Agora vamos para a vista superior, tá certo? Tenho dois planos, né? Esse e esse. Qual dos planos está no topo? Eu vou fazer a mesma coisa, vou para as outras vistas verificar em que largura e que profundidade eu tenho informação no topo do sólido, né? Então, quando eu vou aqui para a vista frontal, eu percebo que no topo do sólido eu tenho informação aqui da largura 2 até a 3. Então, automaticamente não pode ser esse plano, porque esse plano aqui ocupa toda a largura do sólido. Então, é esse. Confirmo na vista lateral. Na vista lateral, o plano que está no topo do sólido, ele vai da face posterior até 1, né, indo para frente. Então, da face posterior até 1, indo para frente. Ou seja, está aqui nessa região, tá? Então, é esse plano. Esse plano que está mais no topo. Aí eu vou passar a lapiseira 07 também, para já definir o... Tá certo? O plano que está no topo. Agora eu vou interpretando os outros planos de cada vista. Então, por exemplo, na vista frontal eu tenho esse plano aqui, que eu já sei a posição dele, agora eu tenho esse outro plano. Eu vou procurar em que posição que ele está. Bom, esse plano, ele pode estar em qualquer posição ao longo, de frente, se eu olhar, por exemplo, na vista lateral, ele pode estar em qualquer posição ao longo da profundidade do sólido, né? Então aqui, ó, eu sei que ele está nessa altura de 4 até 5,5, então eu vou procurar aqui, ó, de 4 até 5,5, onde é que eu tenho informação na vista lateral. Só tenho nessa posição, né? Então esse plano aqui, na vista lateral, ele está nessa posição. Por quê? Porque eu não tenho nem sólido aqui, tá certo? Se esse plano fosse, por exemplo, inclinado, ia aparecer uma linha inclinada aqui, ó, inclinado nessa direção, né? Ia aparecer uma linha inclinada. De frente eu vejo a projeção dele a esse retângulo, mas quando eu olho na lateral, ele de perfil, vamos dizer assim, o perfil dele seria alguma coisa inclinada. Nesse caso, o único local onde eu tenho informação aqui nessa posição, então esse plano aqui, quando eu olho de lado, é esse. Ou seja, está na profundidade 1. E aí eu vou confirmar essa informação nas outras vistas, né? Ou na outra vista, no nosso caso aqui, que é a vista superior. Ele está na largura de 2 até 3, esse plano superior, né? Então, eu vou procurar aqui onde é que eu tenho informação de 2 até 3. Eu tenho alguma informação aqui na frente, tá? E depois daqui eu não tenho nada, eu tenho mais informação aqui, ó, de 2 até 3. Então, esse plano ele poderia estar aqui, de alguma forma,
tá? Eu tenho naturalmente aqui é o plano da frente, mas ele poderia estar conectado aqui com o plano da frente de algum modo. Mas nesse caso eu já tinha visto aqui que ele não está lá na frente pela vista lateral. Então isso aqui confirma, né, que esse plano na verdade está nessa posição. Então eu tenho aqui esse plano aqui, na verdade ele não está aqui na frente, né? Ele nem poderia estar mesmo na frente assim, porque se tivesse na frente eu não teria essa aresta, né? Seria um plano único. Então a gente já sabia que ele não estava na frente. Agora em qual posição a gente conclui aqui, né, pela lateral e verifica aqui na superior. Pode ser ao contrário também, tá? Eu posso procurar um plano que está na vista frontal, primeiro a posição dele na superior, depois na lateral, ou na lateral superior, não tem ordem não. Então vamos reposicionar esse plano, não aqui na face, mas nessa posição aqui. Eu posso agora passar aqui a lapiseira 07 também nesse plano, tá? Porque eu já sei onde é que ele... Ok? Então, nesse plano, concluímos a posição dos planos da vista frontal. Agora eu vou para uma outra vista, pode ser a superior ou a lateral, tá? Vou aqui para a lateral. Eu tenho um plano que a gente já tinha encontrado a posição e o outro plano, né? Na verdade, o sólido começa a ficar meio evidente, mas é interessante eu fazer essa análise dos planos para ir confirmando e desenhando, tá? Então, esse plano aqui, eu vou fazer a mesma análise, né? Ele é um plano que vai da altura 4 até a altura 5,5, tá no lado esquerdo do sólido. Aí se eu for, por exemplo, para a vista frontal, aqui, ó, da altura 4 até a altura 5,5, não deu nenhuma informação aqui nessas posições, ou seja, esse plano aqui, a projeção dele é vista assim, quando eu olho ali na vista frontal, eu estou vendo esta linha, tá? Então a posição dele é essa aqui, que é natural, né? Se conecta aqui com esse outro, tá certo? Então vamos lá. Nessa posição aqui. A partir daqui. Tá? Passar a lapiseira 07. Analisar a lapiseira 07, vocês podem até deixar para passar mais à frente, tá? Só que vocês têm que sempre procurar um equilíbrio com a visualização, para vocês não se perderem, né? Com várias linhas auxiliares. E ao mesmo tempo não evitar, né? Porque borrar, porque a lapiseira 07 provavelmente vai soltar mais pó de grafite e tal. Então é um equilíbrio que vocês vão encontrar, sempre dá certo, tá? Ok, então concluímos a posição dos planos da vista lateral. Agora, vista superior. Já está bem evidente, mas a gente pode fazer a mesma análise sempre, tá? Esse plano eu já tinha encontrado, tá no topo, tá? E esse outro plano, eu vou olhar as outras vistas. Então, esse plano aqui está no topo. E esse plano, no topo eu sei que ele não está, porque eu não tenho informação nessa região e eu tenho largura desse sólido aqui, né? Então, só existe uma possibilidade, né? Esse plano tem que estar nessa altura aqui, ó. Então, a gente vai posicionar esse plano nessa altura aqui,
olhando a vista frontal. E a vista lateral confirma, né, que esse plano aqui que está em toda essa profundidade, ó, ele não pode estar lá em cima, ele só tem uma opção para ele agora, né, que está aqui, tá certo? Aí nós vamos fechar aqui nosso sólido, fazendo o contorno desse plano, último plano. E aqui. Tá ok? Então esse é um desenho em perspectiva, tá certo? Cavaleira para essas 3 vistas. Naturalmente os sólidos que vocês vão utilizar, eles são mais complexos, tá? E essa complexidade vai aumentando na medida que o curso vai avançando, mas vocês vão quase sempre fazer esse tipo de jogo. Tem alguns detalhes que eu vou mostrar nas próximas aulas, mas é muito esse tipo de jogo. E, novamente, aqui, da mesma forma que eu falei lá para o desenho em perspectiva, em relação às arestas ocultas, vocês vão colocar as arestas ocultas se o enunciado solicitar. Se o enunciado não solicitar, vocês não precisam colocar as arestas ocultas, tá bom? Então foi isso, esse é o exemplo 1, né? Vamos avançar um pouco agora para um outro exemplo.